Eu sou a Luca Fogaça, jornalista e apresentadora do Em Voga Podcast, uma realização da S Comunicação. Hoje a nossa conversa vai ser com uma médica que eu respeito muito o trabalho. Estamos aqui com a doutora Valéria Dória. Olá, tudo bem, ginecologista, Luca? Famosa em Rio Preto. Obrigada. Mas eu não estou te vendo, Valéria. Os meninos arrumam aqui o... Então, ó, aqui assim acho que tá melhor. Melhorou? Porque senão eu não te vejo, eu não consigo. Valéria, um prazer ter você aqui. Obrigada, adorei o convite, Luca. Eu te acompanho lá nas redes sociais. Sempre à disposição. Estava falando com você, depois eu vi e falei, vai ver que ela não gosta, porque tem gente que não gosta, né, doutora? Não, eu sou desligada mesmo. Daí eu vi correria. Que você participou de outro, falei, ela gosta, vamos lá. Vamos lá, agora eu tô mais tranquila, eu tô parando de fazer obstetrícia, que me obstetrícia prendia muito. É muito difícil, né? Meu último parto é dia 13 de julho. Adoro obstetrícia, mas eu tenho 33 anos já de obstetrícia, já fiz quase 7.000 partos. Nossa. E agora eu estou priorizando um pouquinho minha qualidade de vida, apesar de gostar muito de obstetrícia. Tá. Então, meu último parto é dia 13. Então, já está reduzindo bastante as gestantes. Então, eu consigo ter um pouco mais de tempo livre. Minha vida está melhorando um pouquinho. E você vai se dedicar... Ginecologia clínica e cirúrgica. Clínica e cirúrgica. Clínica e cirúrgica. Eu gosto muito disso. Eu sempre fiz, né, cirurgia ginecológica, só que as pessoas associavam muito a minha imagem à obstetrícia, porque eu também fiz muito obstetrícia de alto risco. Agora você vai voltar mais para gineco. E eu gosto muito da parte de urogineco, que é uma área de atuação da ginecologia que trata as distopias genitais. O que é isso? Imagina que existe uma rede, e em cima dessa rede está o útero, a bexiga, o intestino, chama face endopélvica, uma redezinha. Por vários motivos, essa rede pode romper, ela pode rasgar, ela pode esgarçar, e aí esses órgãos resolvem cair. A bexiga cai, que é a tal da o bexiga útero cai. Principalmente quando a mulher faz parto natural. Isso, porque no parto normal, quanto mais partos normais, pior a situação da face endopélvica. Quando o bebê passa, ele vai rasgando aquela face. Porque quando é cesárea, você tira por ali no... Tudo bem, né? Então, no parto vaginal, não que eu seja contra parto vaginal, quero deixar bem claro. Mas eu tive, inclusive, parto normal da minha filha, mas a gente acaba, o bebê passa e rompe a face endopélvica. Daí tem que tratar. Aí, se o útero cai, a bexiga cai, o intestino cai, tem que tratar. E existem várias técnicas cirúrgicas interessantes para tratar isso. As cirurgias são via vaginal, minimamente invasivas. Então, eu gosto muito dessa parte. Hoje em dia o útero, a retirada do útero, a maioria é via vaginal, né? Via vaginal. Hoje em dia, a gente só faz via abdominal ou se o útero é muito grande... Ou se tem aderência por conta de endometriose, que aí não dá para fazer via vaginal. Eu fui fazer fui tirar o útero vaginal, mas daí como eu já estava com... Aderência? Não, eu estava com câncer, como é que eles falam? Neoplasia. Neoplasia, de colo. Não era de colo, era... De endométrio. Endométrio. Aí fez abdominal. Aí não fiz, eu fiz abdominal, mas eu fiz por vídeo. Por vídeo. Existe essa outra técnica que faz a vídeo. Como você tinha que tirar o ovário, provavelmente uns gânglios da região pélvica. Solta tudo por cima e tira por baixo. Mas daí eu fiz, parece que ia ser tão simples, né? Porque toma por vídeo é com anestesia geral, né? Por vídeo é geral. Isso. Mas a outra pela vagina, você toma uma hack, e não é nada. E assim, a maioria dos casos são úteros menores, não tão grandes, e que não tem aderência. Então, a gente não precisa nem fazer vídeo, a gente faz tudo via vaginal. E a recuperação é ótima, menos tempo de cirurgia, não tem incisão abdominal. No dia seguinte, você sai do hospital maravilhosa. Sim, é bem tranquilo, é bem tranquilo. E daí essa técnica é nova, né? Não, Luca, faz tempo já que existe, viu? Há uns 20 anos atrás, um grupo de Londrina, ou mais, até mais que 20 anos, 25 Mas não anos tinha atrás. A prática de fazer porque tanto, né? Começou, esse grupo de Londrina, eles trouxeram a técnica aqui para o Brasil de esterectomia vaginal, sem prolapso, e a gente foi para Londrina aprender.
E aí a gente começou a fazer, quanto mais você faz, mais treinado você fica. Claro. E hoje é o que a gente usa. Raramente a gente indica uma esterectomia abdominal. Porque o pós-operatório muito melhor. Não tem comparação. Não tem comparação. Não tem comparação. Algumas pacientes têm um pouco de medo. Mas eles fazem via vaginal, será que eles estão enxergando direito o que eles estão vendo, né? O que eles estão fazendo? Dá para fazer perfeitamente, né? E sem problema nenhum. Hoje em dia a medicina está tão moderna, a gente, assim, em cirurgia, a gente tem que tentar sempre fazer a técnica menos invasiva para paciente. Em tudo, né? Em tudo. Então, se dá para tirar sem fazer nenhuma incisão no abdômen, maravilha. Não tem que tirar ponto depois, não tem que... Nossa, e o sofrimento de você ter corte ponto na barriga, levanta. Exatamente. Então, é bem mais tranquilo. Agora, tem casos que não adianta, aí a gente tem que fazer via abdominal mesmo. Né? Úteros muito grandes. Amanhã, por exemplo, vou fazer um útero que é 10 vezes o tamanho de um útero normal, cheio de miomas. Então, esse tem que ser via abdominal. Não tem como. Tem 1,5 kg o útero. Nossa. Né? Não sai via vaginal. Então, aí, nesses casos, a gente tem que fazer por cima. Ela vai sair 1,5 kg mais magra já. Exatamente. Mas e aliviada, né? Por conta das hemorragias, né? que ela tem, exatamente. Que loucura, né, doutora? Mulher sofre, né? Essa paciente sofreu, coitada, porque ela tem tanta hemorragia que ela já teve que fazer transfusão de sangue várias vezes por conta do sangramento uterino. Que loucura. E me conta uma coisa. A gente estava falando lá da redinha. Isso. E daí você cuida também da bexiga? Sim. Tudo que tem prolapso, dentro da urogineco, a gente atende todos os prolapsos genitais. Por exemplo, eu vi um vídeo você falando que dá para consertar, que você aconselha quem tem um nome disso, né? Bexiga tem a bexiga hiperativa. A bexiga hiperativa. A bexiga hiperativa não é cirúrgico. A bexiga hiperativa é uma situação em que a paciente tem uma contração involuntária da bexiga. A bexiga contrai fora de hora. Eu falo que a bexiga fica mal educada. Ela não obedece mais o nosso comando cerebral. Mas isso em idoso é normal, né? Super comum. Mas incomoda pra caramba. Porque às vezes o idoso tem que acordar 5 vezes à noite para ir ao banheiro. Não, por isso que usa fralda, né? E pode ser associado à incontinência urinária. Então, tem a urgência, que é a situação em que a bexiga contrai fora de hora e a paciente tem que ir várias vezes ao banheiro. E tem a urge-incontinência, que é aquela que vem à vontade, ela sai correndo, mas ela não consegue segurar e perde. Então, são tratamentos diferentes. Se for só urgência, medidas comportamentais, tipo diminuir café, cigarro, bebidas gaseificadas, pimenta, fazer xixi de 2 em 2 horas, etc. Não tomar muita água depois das... Atrapalha? Café atrapalha, irrita a bexiga, você acredita, Luca? Nossa! Eu adoro um cafezinho também. Eu só tomo de manhã. Eu tomo o dia inteiro. Não, eu só tomo de manhã, mas eu tomo um copão de 1 litro. Já é pro dia inteiro. Meia garrafa térmica. E você tem bexiga hiperativa, não? Eu acho que eu tenho, agora que você está falando, porque vai toda hora no banheiro. Eu vou bastante no banheiro, mas eu tomo muita água. Mas chega a te incomodar muito isso, não? Não incomoda. Então não precisa fazer nada. Agora, tem também medicamentos para isso. Então, quando não melhora com as medidas comportamentais, a gente pode dar medicamento. E tem casos que são tão graves que a gente tem que fazer a aplicação de botox dentro da bexiga. E a gente encaminha para o urologista. Botox? Botox. Gente, que o mesmo botox. O mesmo botox que a gente põe na testa, o urologista entra com o cistoscópio e vai injetando, porque a bexiga é um músculo também, né? E aí relaxa o músculo, ela para de contrair. Só que o botox dentro da bexiga tem que refazer de 6 em 6 meses também. Então, é um procedimento que a gente só indica quando não melhora mesmo com o medicamento. Gente, que loucura, né? E aí tem a outra situação, que é a incontinência urinária. A incontinência urinária já é uma perda involuntária de urina que causa um desconforto social grande para a paciente fica envergonhada, né? Com a roupa molhada, isso impede, às vezes, dela viajar. Não sai, a vida social, E aí a incontinência urinária pode ser causada por uma deficiência do músculo da uretra,
ou até porque a uretra tem uma hipermobilidade. E aí, alguns casos são cirúrgicos. Então, a gente tem uma cirurgia que é o sling, que também é uma telinha bem fininha, que a gente coloca embaixo da uretra. E aí, por baixo, pela vagina também. Aí, quando a paciente tosse ou espirra, essa uretra é comprimida contra essa telinha e ela não perde urina. E porque quando tosse e espirra que é o problema, né? Tem gente que começa assim, tosse, espirra, perde. Depois começa a perder mesmo sem fazer esforço. E aí é muito, muito chato, muito chato mesmo. Isso normalmente acontece em mulheres depois da menopausa, mas pode acontecer antes, né? Pacientes com obesidade, tossidoras crônicas, aquelas pacientes que fumam muito, tem bronquite, tosse, aquela redinha que eu expliquei lá embaixo, ela pode ir esgarçando, né? E doenças do colágeno, múltiplos partos e tal, e aí toda essa musculatura do períneo vai ficando frouxa, a bexiga cai, o esfíncter da uretra fica frouxo também, e aí a paciente perde urina. E é muito comum, 30% das mulheres, pelo menos, vão ter incontinência urinária. É um problema... Passou dos 60, já... Às vezes, né, quando entra na menopausa. E tem uma coisa interessante também, na menopausa, quando a gente entra na menopausa, cai o estrogênio, que é o hormônio feminino. O estrogênio é importante para a musculatura do períneo também. Então, às vezes, só de estar entrando na menopausa, a paciente começa já a perder urina, porque a musculatura vai ficando mais frouxa. Aí a gente entra com a reposição hormonal, melhora. Eu ia chegar aí. Você faz a reposição hormonal? Sim. E assim, eu sou muito defensora da reposição hormonal na menopausa, porque eu acho que a qualidade de vida das mulheres melhora muito. Eu fiz reposição hormonal 20 e poucos anos. Aí depois você teve que parar por conta do problema do útero, né? Não, eu parei quando fiz 60. Mas você fez bastante tempo, tá ótimo. E a reposição hormonal, além de melhorar a pele, lubrificação melhora vaginal, tudo, previne osteoporose, diminui o risco de câncer coloretal, a parte cognitiva, de memória fica melhor. E como que você faz a reposição? A via preferencial é a transdérmica, gel ou adesivo. Tá? Tem algumas pacientes que a gente passa via oral também. Implante, eu não trabalho com implante, eu não gosto muito. Eu prefiro a transdérmica ou a via oral. Eu fiz implante. É uma via mais prática, um implante, né? Mas o transdérmico funciona super bem, tão bem quanto. E se a paciente não se adaptar, acabou. Né? Lógico, tem isso, né? O implante não tem como tirar, então tem que esperar passar o efeito do implante para depois tentar alguma outra coisa. Que loucura, né? E reposição hormonal é muito importante, viu? É muito importante. Eu fiz com a Simão Coutinho. A Alicinha Cavalcante que me levou ele foi lá. o precursor dos implantes no Brasil, fabrica, né? Sim. E naquela época não existia pomadinha, porque eu fiquei em menopausa com 37 anos. Nossa, nova. Muito novinha. Entrou em menopausa precoce. Eu trabalhava muito estresse, não sei o quê. E ele punha testosterona. Sim, até hoje. Gente, que loucura. Para melhorar a libido, melhorar a força muscular. A testosterona, ela dá uma... É um hormônio masculino, né? Então dá te levanta da cama, né? Sem dúvida, dá um up. A mulher produz testosterona também. Produz, mas em pelo quantidade... ovário, pela suprarrenal. Mas aí na menopausa, até antes da menopausa, já começa a diminuir a produção. A testosterona a gente usa muito em gel também, só que tem que mandar manipular, não existe a testosterona em gel em farmácia normal, sempre manipulada. E me conta uma coisa, na tua clínica a maior demanda é que idade? A gente fala assim, que o ginecologista vai envelhecendo junto com as pacientes, né? Então, quando eu comecei há 30 anos atrás, eu tinha muito adolescente, as gestantes e tal. Hoje eu posso lhe dizer que 50% são mulheres na menopausa, que são já minhas pacientes há 25 anos. Mas eu atendo muito adolescente, gestante, eu parei de atender, e mulheres também durante a menacme, que é a fase em que elas menstruam ainda. Mas 50% já as pacientes antigas já estão menopausadas.
como eu. E é interessante porque a gente vai ficando amiga dessas pacientes. Lógico, Minha paciente há 25 anos. Paciente há 25 né? anos. E a gente amiga. já fez os partos dela, tirou o útero porque estava com mioma, e já já fez levantou tudo. a bexiga, e agora está tratando a menopausa. Então a gente fica muito amiga. Eu curto muito isso, essa amizade com as pacientes. E a gente troca muito informação sobre a menopausa. E isso é muito legal. Né? As isso minhas é importante. pacientes, salvo assim, poucas exceções, todas fazem reposição hormonal. Agora tem as que não podem fazer. Tá, que por já exemplo, tem histórico. câncer de mama, tem situações que não pode fazer de jeito nenhum e pronto. Né? Mas aí a gente faz outras coisinhas. Tem onda de calor, a gente pode dar um antidepressivo. Tem ressecamento vaginal, dá para fazer laser, radiofrequência. Então tem umas coisinhas que a gente pode ir resolvendo. Dá para fazer a radiofrequência na vagina? Na vagina. E o laser também para melhorar a lubrificação vaginal, o ressecamento, tudo isso. E Nossa, é bem eu não sabia legal. disso. Eu achava que a radiofrequência era só estética. Não, tem um aparelhinho que é próprio para vagina. E tem o laser, que é o Fotona, por exemplo, laser. O Fotona tem o Fotona para vagina. Eu tive muito tempo na clínica o aparelho e funcionava muito bem. Ele rejuvenesce. Ele estimula a produção do colágeno da mucosa vaginal. Tá. Então a mucosa vai ficar um pouquinho mais grossinha, porque fica fina na menopausa. E isso faz com que produza mais muco e secreção para lubrificar. E em pacientes com incontinência urinária leve, melhora bem também. Melhora bem. Olha que espetáculo. Isso é bem legal. E faz em consultório, é minimamente invasivo, praticamente indolor, é super tranquilo. Nossa, a medicina avançou muito, né? Muito, Luca. Antigamente a mulher era... Tipo, a mulher entrou na menopausa, pronto. E assim, já achava que era o fim da vida. Né? Exatamente. Dependendo do ginecologista que a mulher acompanhava, alguns ginecos tinham até preconceito, né? Não, reposição hormonal dá câncer, eu não vou te dar. E não é verdade. Não é verdade. Isso diz que é um estudo que saiu uma vez. Há 21 anos atrás, e depois exatamente. Ninguém atualizou, né? Foi um estudo que chamava WHI, foi feito há mais de 20 anos. E teve um braço do estudo em que as pacientes que faziam reposição hormonal com estrogênio e progesterona aumentou um pouco o risco de câncer de mama naquele grupo. Só que já eram mulheres mais velhas, teve um monte de viés esse estudo. E aí ficaram sensacionalizando aí esse estudo, que é reposição hormonal da câncer. Eu não acho que, no meu caso, a minha doença foi causada por reposição hormonal. Eu não acredito. Eu acredito Provavelmente que não, você devia usar progesterona também, tudo, né? Eu acredito que você ia ter mesmo. É uma mágoa. Mas você não tem teve uma qualidade de vida muito melhor fazendo a reposição hormonal? Nossa Senhora, né? eu fiquei jovem. Exato. Eu fiquei jovem. E o osso muito melhor, né? Então, não tinha osteoporose, nada disso. Então, é outra vida. O libido lá em cima, né? Sim. Porque acaba, né? Depois da menopausa. O doutor Elcimar era louco, ele põe um monte de testosterona na gente. Ele já faleceu, né? Mas ele tem os discípulos. Ele que põe em mim, sabia? Mas ele tem os discípulos dele, né? Que fazem muito implante. Ele deixou todas as clínicas. Sim. Né? Aqui em Rio Preto, inclusive, tem gente que segue os implantes dele. Né? Mas é muito legal esse negócio de hormônio, que eu acho que é uma tendência, porque nós estamos envelhecendo e estamos vivendo mais. Então, e tem que viver com qualidade de vida. Você falou que 50% dos teus pacientes hoje estão na menopausa. Sim. E isso vai aumentar. Luca, eu tenho um paciente Cada vez de 80 tem menos anos. Filho. Exatamente. E mais idade. Eu tenho pacientes de 80 anos que fazem reposição hormonal até hoje, que estão super bem. Fazem ginástica, namoram, têm vida sexual. Que delícia! Então, é outra vibe mesmo. Agora, eu tenho também pacientes que não aceitam a reposição hormonal de jeito nenhum. Passa mal, Não, porque tem medo de câncer. Aí, com 60 anos, quebra o colo do fêmur por conta de osteoporose. Fratura de colo de fêmur, 50% dos pacientes morrem de consequências da fratura. Embolia, fica acamada, aí dá pneumonia, infecção.
Adiantou ficar sem reposição hormonal por conta do medo Não, do pelo câncer? menos Morreu de fratura? É. Então, é uma coisa que não tem muito sentido, né? E é isso que a gente tenta ir conscientizando os pacientes. Agora, tem paciente que não tem jeito. Ela prefere ficar com a osteoporose, porque o medo de câncer é tão grande que elas bloqueiam, elas não hoje conseguem. Em dia, a doutora Ana Maria veio aqui, sabe? Uhum. E ela que tratou de mim. Uhum. E eu estava falando com ela, a gente precisa perder esse estigma que câncer é morte. Entendeu? Também isso, porque diagnosticado no início... Isso é coisa de filme. Sim. Porque nos filmes é assim, primeira cena, ela vai no médico, está com câncer. Segunda, ela já está careca. Terceira, já está no caixão. O marido está no enterro. Não é assim? Isso não é. Durante o tratamento, eu fiz um monte de amigos, tá todo mundo vivo, todo mundo aí, vida que segue. Não, e depende muito da fase em que você diagnostica o câncer. O teu, você provavelmente deve ter ficado curada. Se você diagnostica um câncer de mama no comecinho, o paciente fica curada. Né? Então, acabou. Hoje em dia, os tratamentos estão muito modernos. Sim, sim. Tem muita coisa acontecendo e graças a Deus, cabeça né? É e nessa área da oncologia também, com certeza. E a cabeça é muito importante para você. E assim, não pode associar reposição hormonal com câncer, porque não é verdade. Não é verdade. Não tem evidência científica que aumenta câncer nenhum. Tem evidências, uma paciente que teve câncer de mama, você não vai dar estrogênio para essa paciente, porque a mama tem receptor para estrogênio. Então, você não vai arriscar a paciente ter uma recidiva. E isso está já provado que não é para dar mesmo. Agora, por exemplo, um carcinoma de endométrio, como você teve, operado, resolvido, pode fazer reposição se a paciente quiser fazer, não tem problema nenhum, desde que esteja já totalmente resolvido, que não era um tumor com metástase, nada disso, né? Então, a gente tem que individualizar mesmo cada paciente e a gente vê que elas se beneficiam muito com a reposição. E eu fico triste quando a paciente para, porque a vizinha falou que dá câncer, porque eu não sei quem dá. Meu Deus, e é um trabalho contínuo de conscientização, né? Vamos falar um pouco de adolescente? Vamos. Como que é? A mãe leva o adolescente lá para você fazer uma... Na maioria das vezes, vai a mãe na primeira consulta, né? Então, normalmente eu oriento a partir do momento que ela menstruar, ou a partir dos 12 anos, para já começar a levar. E eu tenho muitas pacientes que eu fiz os partos, né, das adolescentes, então vai a mãe, que já é minha paciente, e a filha. E aí elas marcam todo ano juntas, né? Então, isso é bem legal também. Na primeira consulta, às vezes, nem precisa examinar, porque as adolescentes vão envergonhadas, não estão acostumadas. Isso que é complicado, né? Então, a gente faz amizade, converso bastante, faço elas darem risada, tal, elas já vão pegando uma confiança. Aí a gente pede uns exames de sangue de rotina, às vezes pede um ultrassom pélvico para ver como é que tá o útero, os ovários, tal. Ver como é que tá a menstruação. Tem adolescente que já tem cólica, Luca. Você acredita que a gente está pegando endometriose em adolescente? Porque cólica menstrual forte, incapacitante, não é normal. A gente tem que já acender uma luzinha. E os estudos mostram que essas adolescentes que têm muita cólica são as que vão ter problema de endometriose no futuro, de complicação de endometriose. Então, tem adolescente que já tem tanta cólica, tão incapacitante, tão chata, que a gente já entra com pílula de uso contínuo para não menstruar, para já evitar problemas no futuro. Então, a gente tem muito irregularidade menstrual em adolescente, cólica menstrual, nódulo de mama em adolescente, benigno, a gente tem bastante também. Problemas hormonais, né? Aí ovário policístico, hiperplasia de suprarrenal, tal. Então, tudo isso a gente já vai diagnosticando e vai seguindo. Para quando essa quanto antes, melhor, né? Quanto antes, melhor. E vacina para HPV para todo mundo, a gente já orienta. Você tem irmã, e se tiver irmão, orienta a mãe para dar no menino também. Meninos e meninas dos 9 aos 14 anos tem vacinação de HPV gratuita no posto de saúde. Mas me conta, os meninos também? Também, Eu tenho 5 netos. Que idade que eles têm? De 10 anos e 4 pequenininhos ainda. Quando eles fizerem 9 anos, vacina todo mundo. Porque o homem pega HPV também. É menos comum o homem ter uma lesão grave por HPV, mas o HPV pode causar câncer de pênis também. E então o foco principal são as meninas para prevenção de câncer de colo de útero, mas os meninos também devem ser vacinados. Afinal, eles que passam para as meninas passam para eles passam para as outras meninas. A minha neta tomou a vacina. Isso, mas pode vacinar os menininhos também.
Deve. Eu vacinei meus 2 filhos. E a minha filha já tomou a quadrivalente, que é a que tem nos postos, e agora lançaram a nonavalente, que faz uma prevenção mais ampla, porque existem mais de 200 tipos de HPV. Então, a nonavalente vai prevenir mais tipos do que a anterior, e se você tomou a do posto e quiser tomar a nonavalente depois, pode. Não tem problema. Pode tomar as duas, tá? A imunologia também avançou muito, né? Muito. E essa questão de vacinas também é muito importante. Agora, a de HPV para adolescente, fundamental. As mães estão vacinando, as mães estão se conscientizando. Estão vacinando. Então. Porque antigamente tinha muito... eu fiz tua entrevista sem óculos, fiquei tudo enrugado. E... Elas tinham medo. Mas por que eu vou dar uma vacina para uma doença sexualmente transmissível se minha filha nem iniciou a vida sexual? Mas justamente por isso. Porque depois que iniciar e pegar o HPV, e aí? Né? Tem que dar antes mesmo. E antes, quando não tinha vacinas, era muito mais comum a mulher ter HPV. Diminuiu a incidência, já está diminuindo a incidência, mas ainda é muito comum. A gente pega muito no consultório. HPV de colo, HPV de vulva, que é o condiloma, a gente pega bastante ainda. E adolescente a gente tem que orientar também todas as doenças sexualmente transmissíveis, né? Você orienta a relação, tudo? Oriento, o uso de preservativo, dou uma assustada, mostro umas figuras assim de condiloma, de sífilis, para elas saberem, porque às vezes elas não se ligam muito. E essa geração não se liga em HIV. Eles não viram a coisa começando como a gente viu. Como a gente viu gente como a morrendo. Gente perdeu amigo, né? Exatamente. Então, e HIV eles acham que tudo bem, se pegar, trata. Realmente, hoje em dia, virou uma doença crônica que a pessoa toma remédio a vida inteira. Né? Mas é complicado, né? Você já ser contaminado por HIV, né? Quando jovem. Então, é complicado. Depois vem gestação, né? Então, essa questão da camisinha é uma luta diária também com esses adolescentes, porque a maioria não usa. Sério? Sério. Precisa de uma conscientização. Não só adolescente, viu? Muito adulto também que não usa porque acha, mas ele é tão bonzinho, ele não tem cara de ter nada. Mas tá escrito na testa se ele tem HIV, HPV, às vezes sífilis. A pessoa até tem e nem não sabe, fala. Ou não sabe. E nem sabe, porque exatamente. Como é que fala quando não tem sintoma? Assintomático, né? Então, tem que tomar cuidado. Tem que conscientizar as novinhas e as velhinhas também. Oh, meu Deus, as velhinhas estão tão assanhadas, né? Então, vamos usar a camisinha. Eu vejo minhas amigas, eu falo, gente, onde vocês vão? O que vocês estão usando que eu quero usar também? Eu quero ficar em casa assistindo Netflix, comendo pipoca. Você quer ir aonde? Não vou nem morta. Mas elas são solteiras, essas aí. Tudo solteira, porque viu, as que têm desejo são as solteiras, né? É. As casadas não têm. Isso é outro problema que é melhor a gente deixar para outra entrevista. Vamos deixar? Ai, você vai voltar? A gente conversa sobre isso depois. Nossa senhora, é verdade. A solteira tem dor de cabeça. Mas mulher casada, gente do céu, se a indústria farmacêutica inventasse algum remédio para melhorar a libido de mulher casada na menopausa, não tinha para ninguém. Elon Musk ia ficar lá longe. O laboratório ia ficar assim, trilhardário, porque ia vender que nem água. É verdade, né? A gente vê muito meme no Instagram, mas é verdade. Pois né? É isso. Eu fiquei viúva muito cedo, não passei por isso. Não? Não, porque não deu tempo, né, de entrar na menopausa. Eu fiquei na menopausa com 37, meu marido morreu, eu tinha 38. Você não teve não tive essa vivência. E não namorou ninguém depois? Mas namorar é diferente, né? Namoro que quer, né? E quando você está namorando, aí existe a libido, né? Agora, o desafio é manter a libido depois de 10 anos, 15 anos, 20 anos de casamento. É um desafio e tanto. Nossa, você vai voltar pra gente conversar disso? A gente pode conversar só disso. Vamos, juro, por Deus. Juro. Então vamos. Então tá. Porque aqui nós já estamos acabando o nosso tempo. Joia. Combinado. Quero que você deixe um recado para os meus seguidores. Vamos lá, seguidores de Luca, ela é uma simpatia, adorei estar aqui com vocês. E podem entrar no meu Instagram, mandarem perguntas, se quiserem alguma informação de ginecologia, cirurgia vaginal e urogineco, eu estou à disposição, tá bom?
Vou encerrando. Bora. Vocês gostaram dessa entrevista? Eu adorei. Eu passo para 5.000 pessoas. Então, se você não está precisando, mas tem aquele parente, aquela vizinha, manda para ela ouvir um pouco a doutora falando, aprender um pouco sobre os problemas femininos e as soluções, né? Porque os problemas a gente sempre sabe, mas que a solução é tão fácil é que é mais complicado. E essa entrevista vai estar na íntegra em nosso canal do YouTube e no Spotify. Por favor, se inscreva no canal. Você também, doutora. Combinado. Beijo!